Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no botão vermelhinho, inscreva-se. Do lado tem um sininho, você clica no sininho, vai aparecer 3 opções, você clica em todas, que você vai receber todas as notificações do nosso canal. Todo domingo sai vídeo novo e aí você recebe a notificação. Todo domingo nós temos um tema que nós discutimos aqui, mas hoje, na verdade, eu gostaria de fazer um desabafo. Eu acho que é importante, quando a gente passa por uma situação traumática, a gente transformar isso em palavras. A gente costuma dizer que quando a boca cala, o corpo fala. Então então quando o corpo fala, porque a boca está calada. Então quando a gente começa a sentir questões no corpo, às vezes um azia, uma dor de cabeça, alguns sintomas, às vezes que não tem nenhuma correlação clínica, nenhuma relação com algum adoecimento físico, às vezes isso está relacionado com um adoecimento mental, E muitas vezes porque a gente não conseguir expressar quando a gente passa por algum certo trauma. Essa semana aconteceu um evento traumático para todos nós brasileiros, no dia 14 de janeiro de 2021, a gente teve esse colapso no sistema de saúde, Sistema Único de Saúde do Amazonas, onde ali a gente viu aquelas cenas traumáticas de hospitais inteiros, onde que acabou o oxigênio e alguns pacientes literalmente morrendo asfixiados ali por falta de oxigênio devido a esse colapso. E ali a gente vê algumas cenas, algumas fotos, algumas imagens que correram o mundo, dos profissionais de saúde ali desesperados, médicos, enfermeiros, Tem até uma foto que marcou muito, de um profissional de saúde consolando o outro ali, para aqueles enfermeiros ali desesperados, algo que nunca passaram nas suas vidas. E que certamente não só esses profissionais, como os familiares dessas pessoas que vieram a óbito, ou mesmo aquelas que não vieram a óbito, mas vão ter sequelas por esse tempo sem oxigênio, por ter ficado sem oxigênio, e a sociedade toda, não só de Manaus, mas como do Brasil, todos nós vamos ficar marcados por esse 14 de janeiro de 2021. Vai entrar para a história como um dia traumático, esse colapso do sistema de saúde de uma cidade inteira, onde que faltou oxigênio ali, algo que é básico para a vida, o oxigênio. Então isso me abalou muito, pessoalmente. Eu, na quinta-feira, quando eu vi as notícias e tal, eu tenho asma, então eu sei como que é ter uma crise de asma, você ficar sem respirar, sem ter o oxigênio, você tem que às vezes correr para um pronto-socorro, e aí você precisa de oxigênio, de broncodilatador. Então assim, é uma sensação horrível, Você, ou alguns momentos que já passou por algum tipo de afogamento, alguns momentos ele ficou sem ar, nem todo mundo sabe como que é uma situação, é um sentimento, é uma morte totalmente dolorosa, ou mesmo que você não venha a óbito, mas o simples fato de ficar alguns segundos sem ar, isso já é desesperador, Então pensar que algumas pessoas morreram nessa situação, é altamente traumático, E alguns profissionais vendo aqueles pacientes irem a óbito, ou então ali, agoniando, asfixiando ali por falta de oxigênio. Você imagina o trauma desses profissionais, que vai marcar eles para a vida toda, Muitos podem até desenvolver um transtorno pós-traumático, que é um transtorno que é geralmente cometido, a gente chamava antes de neurose de guerra, que é quando uma pessoa passava por um trauma, uma guerra, por exemplo, quando voltava, ele apresentava esses sintomas de adoecimento mental devido àqueles traumas, aquelas cenas terríveis que a pessoa vivenciou diante de uma guerra. Nós estamos realmente vivendo numa guerra, a pandemia contra o coronavírus, uma guerra, no Brasil mais de 200 mil pessoas, quase 210 mil pessoas já morreram, nem em guerras que o Brasil já passou, contra o Paraguai e tal, tantas pessoas morreram assim, ou guerras em outros países mataram, ceifaram tantas vidas como essa pandemia que nós estamos vivendo, Mas assim, um fato me chama a atenção, e o desabafo que eu gostaria de fazer com vocês, além dessas cenas, e de sentir a dor, desses familiares, esses profissionais de saúde. Eu também sou psicólogo, trabalho no Sistema Único de Saúde como psicólogo, na atenção básica, mas de imaginar a dor desses familiares que a gente viu ali na televisão, essas cenas, aquilo me tocou muito também, porque eu senti, eu sei o que é ter falta de ar, o que é ter asma, e ter alguns momentos sem ter fôlego ali, como que é doloroso.
Lógico, todos os momentos que eu tive uma crise, né, eu tive ali assistência médica, tive um pronto-socorro perto, ou então a bombinha, né, e rapidamente aquele problema foi solucionado. Agora eu fiquei imaginando você ficar sem falta de ar e não ter ali um oxigênio, não ter nada a ser feito para solucionar aquela falta de ar. Então é algo realmente assim que me tocou muito, me afetou muito, me deprimiu muito, assim, imaginar pessoas passando por isso, crianças, bebês, né? Uma coisa que chocou todos nós, né? Algumas pessoas ficaram revoltadas, foram aí, né, fazer panelaço, pedir impeachment, ódio, né? Contra as autoridades, né? Que permitiram que isso acontecesse. E realmente, assim, eu nem tive como ter esse sentimento de raiva. Eu falo que o meu sentimento realmente foi de uma depressão, de imaginar essa dor do outro. E aí, nesse desabafo que eu gostaria de fazer com vocês, e essa reflexão, que eu acho que vai ser importante nós, como brasileiros, vivenciar esse luto, né? Mas algo que me fez, né, refletir muito, né, como ser humano, todos nós, né, é de pensar o seguinte, né? Os vírus, né, a pandemia, o coronavírus, né, ele está aí, é um vírus, né? A humanidade vem ao longo dos anos, né, convivendo com epidemias, lógico, né, que essa é uma epidemia, né, que há 100 anos a gente não passava por uma epidemia tão forte como esse vírus, mas a gente sabe que o ser humano, né, os vírus, nós estamos aí sujeitos, né, a eles, lógico, às vezes algumas consequências, né, das ações do homem, né, apesar de algumas pessoas terem teorias conspiratórias, que o vírus foi criado em laboratório e essas coisas todas, né, eu não sou muito afoito, não acredito nessas teorias conspiratórias, mas o que a gente sabe é que as ações do homem, né, de desmatamento, do consumo de alimento carne, né, de invasão, né, de ambientes, né, selvagens, né, que estão restritos ali a animais selvagens, o consumo do alimento dessas carnes, né, de comércio desses alimentos, a gente sabe que essa tem sido apontado como a principal causa, né? As investigações e tal, não está batido o martelo, mas a gente tem visto que essa tem sido apontada como a principal causa, né? Essa cada vez mais a invasão e aproximação do homem em ambientes ali que antes, né, intocados pela natureza, e esses vírus, né, que antes estavam nesses ambientes confinados ali da natureza, em animais selvagens e tal, à medida que o homem vai invadindo esses ambientes, tendo contato com esses animais ou alimentando de carne desses animais, esses, né, novas infecções vão surgindo, né? A produção também industrial de carne e tal, a gente sabe que está associado com essas pandemias e tal. Mas, então, para além disso, que isso a gente sabe que isso é a ação do homem, de certa forma, uma consequência também do comportamento do homem, né? Desse comportamento predatório, né? Que nós, como seres humanos, temos tido no planeta, essa falta de cuidado com o planeta, isso vem trazendo, acarretando essas consequências. Mas, para além disso, que já é algo, né, que a gente sabe, né, que as pessoas, os cientistas têm previsto que, né, cada vez vai ser mais comum, né, esses novos vírus, pandemias, devido a essas ações do homem, a gente sabe que tem coisas que podem ser feitas, né? A gente sabe que quando a gente elege os governantes, né, os líderes, a gente espera que eles estejam preparados, né, que eles se assessorem da ciência, do conhecimento que o homem já vem produzindo, né, há milênios aí, que o homem vem, né, cada vez tendo mais conhecimento, mais avanço tecnológico. A gente espera que quando a gente passa por essas, vamos dizer, catástrofes naturais, essas epidemias, que os nossos líderes, os nossos governantes saibam lidar disso da melhor maneira possível, com o melhor conhecimento, com a melhor ciência que nós temos no momento, né? E é muito triste, né, quando a gente percebe que aqueles líderes que nós elegemos, direto ou indiretamente, né, alguns às vezes a gente não votou, mas foi o que ganhou, né, e é o que nos representa, mesmo que a gente não tenha votado nesses líderes, é muito triste a gente perceber que muitos deles, né, adotam uma postura negacionista e que, às vezes, essa postura, né, ela é deliberadamente a favor da morte, né? Apesar de todas as evidências apontarem, né, que aquele caminho vai levar à morte, né, aquele caminho de negação da ciência, do conhecimento, de acreditar, né, no pensamento mágico, de crendices e coisas que não têm comprovação nenhuma, isso vai levar à morte. Apesar da gente saber disso, né, é muito triste quando a gente vê que isso é dotado como política de Estado, né? Certos fundamentalismos, certas crenças, sem embasamento nenhum, e que nós sabemos que aquilo, como consequência, vai levar à morte, né? E a gente vê os líderes adotando isso, né? Alguns líderes, no nosso caso aqui no Brasil, né? Principalmente
na figura do presidente, né, adotando essa postura de negação da ciência e adotando uma postura de Estado, né, que sabe que priorizando mais o dinheiro, o capital, a economia, né, como se uma coisa não estivesse ligada com a outra, como que tivesse que fazer uma escolha, né, que não é verdadeira entre economia e vida, né, uma coisa está relacionada com outra, né, a gente perder esse número de pessoas, de vidas humanas, isso é um prejuízo, né, não só ético, humano, humanitário, mas é um prejuízo para a economia, né, vamos levar décadas para recuperar, né, esse montante de vidas perdidas, e aí como se tivesse que fazer essa escolha, né, como se tivesse que decidir entre vidas e economia, então contra medidas de isolamento, como que se isso fosse, não, em prol da economia. A gente sabe que, né, isso já foi comprovado na epidemia da febre amarela, que quando, né, só corrigindo, na epidemia da gripe espanhola, aqueles lugares que adotaram, né, medidas de isolamento, que seguiram, né, conhecimento científico e tal, eles recuperaram economicamente muito mais rápido, saíram muito mais rápido da crise econômica provocada pela epidemia do que aqueles que adotaram uma postura de negação ou uma postura de não isolamento e tal. Então é triste a gente ver, né, um líder, né, um presidente, governadores, prefeitos também adotarem essas, né, crendices, né, se pautarem por conhecimentos tirados de teorias conspiratórias e fazer disso um plano de governo, né? Um plano de governo que a gente sabe que é mortífero, né? E refletindo sobre isso, né, e pensando justamente que esse 14 de janeiro de 2021 não foi, né, uma catástrofe, não foi um acidente, foi um ato deliberado dos governantes, né, que ao adotar, né, esse plano de governo, né, de não seguir, de não ouvir, né, os especialistas, né, aquelas pessoas que estudam sobre isso, né, os epidemiologistas, para não ouvirem, né, o conhecimento científico, técnico, comprovado, né, por não darem ouvido a isso e preferirem acreditar nas suas próprias teorias e daqueles que dizem aquilo que eles querem ouvir, eles adotam uma política de Estado que visa a morte, né, prioriza a morte. E a gente percebeu na pandemia desde março, né, a gente vem percebendo isso, né, o presidente da República, né, em primeira pessoa, mas outros governadores, deputados, muitos políticos, até prefeitos, né, apoiaram, né, o presidente nessas ideias, e a gente foi vendo que esse número de mortes que o Brasil vem tendo altíssimo, ele foi uma política de Estado, né, foi uma política de governo, uma política que o governo adotou, né. A gente veio acompanhando isso, e eu me lembro, né, de Clarice Lispector, um poema que ela tem, onde que ela fala dessa violência do Estado, né? Quando o Estado adota a morte como política de governo, né? Então tem um poema, tem um conto da Clarice Lispector que ela chama Mineirinho, onde que ela reflete, né, no contexto sobre a violência policial, né, que a gente sabe que é outro lado que muitas vezes o governo age, né, a morte como política de segurança pública, né? E ela reflete disso de um mineirinho, né? Era um dito criminoso, né? Saiu no jornal a morte dele, onde que os policiais fizeram uma operação policial e ali alvejaram ele com 14 tiros, né? E ela vai fazer uma reflexão sobre isso, que ela fala assim, olha, uma coisa era você prender, se o criminoso tivesse reagido, você dá um tiro ali para imobilizar e tal. A outra coisa é você dar 14 tiros. Então ela diz, não, olha, isso ali foi deliberado. Aquela morte ali não foi uma morte que por uma ação tática da polícia, não, aquela morte ali, aqueles policiais tinham como intuito matar e matar cruelmente, vilmente, né, aquele dito criminoso, né, que era chamado Mineirinho. Então ela fala, ali era barbárie, ali era pura crueldade como política de governo, né? Porque uma coisa é você quiser imobilizar um criminoso, você dá um tiro, dois, para ali, né, porque houve um confronto de tiro ali. Outra coisa é você dar 14 tiros dizendo ali que aquilo é uma ação policial. Então ela fala, não, gente, aquilo não era uma ação policial, aquilo era um ato deliberado da força policial, né, apoiado pelo governo, pela política do governo, de que, em caso, né, a gente sabe de pessoas, né, negras, ditas criminosas, né, mesmo que seja, a gente sabe que nossa
Constituição ela não tem a pena capital como sentença, né? Então, no Brasil não existe pena de morte. Então, quando uma polícia mata, né, um dito criminoso, vamos dizer assim, ou mesmo que seja um criminoso de fato, isso não faz sentido algum. Isso vai contra a Constituição, contra os direitos humanos e contra a nossa própria lei. Então, quando o governo age assim, ele age contra a própria Constituição e ele age numa política deliberada de crueldade, de violência e prazer, né, na violência. E é interessante, num trecho desse conto, ela diz o seguinte, ela fala assim, esta é a lei, mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no 11º digo em espanto o nome de Deus, no 12º chamo meu irmão, o 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Sabe, na quarta-feira, quando eu vi aquelas cenas de Manaus acontecendo, eu senti isso aqui que Clarice Lispector diz. Eu olhei para aquelas pessoas, né, que muitos ali ficaram sem oxigênio, e eu me senti no lugar daquelas pessoas. Eu pensei, poderia ser eu, morrendo por falta de oxigênio. E como ela disse, porque eu quis ser o outro. Porque eu, né, como uma pessoa que tem asma, eu já passei por situações de falta de ar, e eu sei como que isso é cruel, como que isso é doloroso, né? Então, quando ela vai falando que cada tiro desse, né, é uma crueldade a mais do Estado, eu fico pensando que as ações do governo federal, né, principalmente do governo federal, mas também de alguns estados, de alguns prefeitos, algumas dessas ações, elas foram como esses tiros, né? Quando a pandemia começou, a gente foi vendo que essas ações dessa política de Estado mortífera, né, que foi responsável por esse número exagerado, porque uma coisa, a gente sabe que o vírus tem uma certa letalidade, que muitas pessoas, né, iriam morrer mesmo, mas a gente sabe que esse número de mortalidade tão elevado no Brasil e em outros países, como os Estados Unidos também, que teve o presidente Trump também com uma posição negacionista, ele está relacionado a decisões políticas, né? A gente poderia ter um número de mortes muito menor, como outros países tiveram, onde que seus líderes agiram com uma posição, né, pautada na ciência, nos conhecimentos que são comprovados, né, com base científica. Então, a gente veio acompanhando né, pessoas que não adotam essa posição negacionista, a gente veio acompanhando essas ações de governo como esses tiros. Então, quando o presidente, né, no começo da pandemia, ele minimiza, né, a gravidade da pandemia, a gente vê ali o primeiro tiro. A gente assiste aquilo e tal e pensa, pode ser só uma gripezinha. Quando, né, a gente começa a ver que não era só uma gripezinha e a gente vê o governo então desestimulando, né, as medidas, a única medida que não existia medicamento para esse vírus, não existia vacina, então a única, né, que os cientistas, né, os médicos, os epidemiologistas, né, os mais renomados diziam como medicamento, né, como medida, era o isolamento, senão não temos outro recurso para a gente minimizar para não chegar num colapso do sistema de saúde. O que nós temos é o isolamento social, né? Algumas pessoas vão pegar o vírus, mas se muitas pessoas pegarem ao mesmo tempo, a gente vai chegar no colapso do sistema de saúde e aí a mortandade vai ser sem limite. Então, quando a gente vê um governo, né, federal, presidente, né, Jair Bolsonaro, desestimulando, né, esse recurso que era dito, né, como única medida possível, a gente já fica em alerta, como diz, é um segundo tiro, né? Quando a gente vê o presidente, né, promovendo aglomerações, né, e atos antidemocráticos no meio da pandemia, aquilo ali já deixa, como diz Clarice Lispector, né, a gente desassossegado, né? A gente fica desassossegado quando a gente vê em meio a uma pandemia um presidente chamando atos antidemocráticos, a gente que vive numa pandemia. Nós já ficamos desassossegados e esperando ali dos deputados, dos governadores, dos senadores, às vezes até um pedido de impeachment, né? Mas nada foi feito. Mas aí prossegue, a gente vê ali em seguida, né, os ministros da saúde sendo trocados, em meio à pandemia, 2 ministros sendo trocados, e depois
um general do exército, alguém que não tinha nada a ver com formação médica, da área da saúde, assumir o Ministério da Saúde, e por causa que os outros médicos, né, os médicos que assumiram, não eram a favor de promover o uso de medicações que não tinham comprovação de eficácia, né? Existia apenas um artigo num jornal não tão de credibilidade, né, o American Medicine Journal, falando de um possível benefício, né, da cloroquina e depois da ivermectina como no combate do coronavírus, mas esses estudos eles não eram randomizados, né, duplo cego, são estudos que a gente pega, né, um grupo de pessoas, eles tomam medicamento, outro grupo não toma. E aí compara, né, se aquelas pessoas que tomaram realmente tiveram um benefício. Esse estudo não era baseado nesse método que é mais eficaz, era um estudo, né, de questão ambulatorial, de questão de experiência médica ali, os médicos pensaram ali por dedução e tal, que poderia ter uma efetividade, né? Mas esse estudo era muito fraco, muito incipiente, e depois vieram outros estudos, aí sim, randomizados, duplos cegos, que provaram que esses medicamentos não têm eficácia nenhuma, né? Mas, então, mesmo quando sem ter esses estudos tal, com base nesses estudos preliminares, já começaram a propagar o uso desses medicamentos como se fosse uma solução mágica, ou seja, mesmo se eles tivessem um benefício, que ainda, né, na época não tinha essa comprovação, sabia-se que isso não estava confirmado ainda, mas aí começaram a colocar isso assim no lugar, né? Olha, vamos tomar esses medicamentos, cloroquina, hidroxicloroquina, e acabou, não precisa de isolamento. A gente já fica aí já espantado e trêmulo, né, diante disso, assim, né? Várias pessoas. Mas aí vai se ocorrendo os tiros, né, de políticas de Estado que vai levando, né, ao número de mortes da pandemia ser muito mais alto do que deveria. Então depois a gente tem, né, um outro segundo tiro que quando ali, né, os cientistas, essa pandemia, né, a gente teve a criação de vacinas, geralmente um processo de criação de vacina leva 4, 5, 10 anos. A gente, em quase um ano, né, laboratórios, cientistas do mundo todo conseguiram produzir uma vacina, né, em algumas delas, né, com 95% de eficácia. Só que enquanto esses cientistas do mundo todo estavam nessa corrida louca, né, os laboratórios para produzir essa vacina, né, o Brasil, ao invés de investir, né, em fazer acordos com esses laboratórios que estavam tentando descobrir essas vacinas, e fazer acordos para quando elas ficassem prontas, né, o país adquirisse, o Brasil faz a opção de gastar com esses medicamentos que não existia comprovação de eficácia, né? Então nada foi destinado, né? E aí outro susto que a gente leva, né? Saber que o Brasil, né, não estava fazendo acordos para assim que saísse uma vacina, o Brasil tivesse acesso a essas vacinas. A gente depois tem, né? Então não existe investimento nessas várias vacinas, não foi feito parceria com os laboratórios, e depois, né, quando agora os países, né, começam a vacinação em dezembro, né, como o Reino Unido, agora em janeiro, a gente descobre que o Brasil não tem nenhum plano, né, de vacinação, né, já seguindo em cima da hora, né, não tinha nem comprado, né, o governo federal, né, a figura do Ministério da Saúde, do presidente, não tinha nem seringas para vacinação, isso em janeiro, já depois quase de um ano após a pandemia, né, e a gente começa a assistir outros países, né, até mais pobres que nós, né, Argentina, em situações até mais precárias de financeira que nós, começando a vacinação antes da gente. Então, outro tiro, né, que é dado, que a gente fica ali realmente pedindo, meu Deus, o que nós estamos fazendo no Brasil? E aí outra coisa que a gente vê é que, outro tiro que é dado também, que a gente vai ficando assustado, é que, né, o Brasil ele teve uma primeira onda, os cientistas, os epidemiologistas previram, olha, a gente vai vir uma segunda onda. O Brasil nem era chamado de segunda onda, porque o Brasil nunca conseguiu controlar a pandemia de fato, então nunca chegou a um controle de fato, então começaram a chamar até de repique, né? Nem de uma segunda onda. Mas sabia que ia ter um aumento de novo dos casos, principalmente porque todos nós, às vezes, né, como população, depois de um tempo de isolamento muito grande, é normal que a gente tenha um desgaste emocional e tenha uma certa flexibilização. Então, no final do ano ali, né, já era esperado que a população iria dar uma arrefecida no isolamento, Natal, Ano Novo, e que isso iria ocasionar um aumento dos casos, né? Tanto que não é à toa que o colapso, né, do sistema de saúde de Manaus ele ocorre no dia 14 de janeiro, ou seja, 14 dias após
o Réveillon. Por quê? É o tempo de incubação do vírus, né? Então já há algo previsto. Todos os governadores, prefeitos, presidente, o Ministério da Saúde sabia que os casos iriam ter um aumento significativo após essas festas de fim de ano. E nada assim foi feito. O presidente foi alertado, né? Poderia faltar oxigênio, né, em Manaus, e nada foi feito, né? Nem por parte do governador, do presidente. O presidente até tenta tirar sua culpa, né? Falar, olha, não, o STF, ele mente, né? No programa do Datena, ele mente, ele fala assim, olha, não é minha culpa, né? O STF me proibiu de agir na pandemia. Então ele conta essa mentira, o apresentador da Datena nem faz o embate, né, contra o presidente, corrigindo, porque na verdade o que o STF disse é que o governo federal não poderia intervir em decisões que os governadores e prefeitos tomassem em relação ao isolamento. Isso o governo federal não poderia interferir. Agora, é dever do Estado, da União, né, criar medidas e coordenar o plano, né, de ação, né, de ações do governo federal. Está na Constituição e nas leis do Sistema Único de Saúde. É a União que dá as diretrizes. E a gente viu que não houve isso, né? O controle da pandemia ele foi desorganizado. Cada estado, cada município, cada um foi fazendo do seu jeito, porque não existia ali uma coordenação da União, do Ministério da Saúde, do presidente, né? E então a gente já vai assistindo esse 12º tiro, e a gente vai pedindo socorro, o que nós vamos fazer, alguém toma uma iniciativa, né? E nada foi feito, né? Nenhuma censura, nenhuma tentativa de impeachment do presidente, ou até de afastamento por loucura, como foi feito com o Trump, né? Falou, olha, esse presidente não está em condições de governar. Nada foi feito, né? E por fim, então, a gente assiste esse 13º tiro, como tudo no dia 14 de janeiro de 2021, né? A gente vê esse colapso do sistema de saúde de Manaus e pessoas, né? Alguns jornalistas até chamando, né, de câmara de asfixiamento, né? De câmaras de asfixia. Então os hospitais foram chamados de câmara de asfixia, né? Como aconteceu, né, na Alemanha, né? Onde que Hitler ali matava as pessoas, os judeus, em câmaras de gás, né? E ali as pessoas em Manaus, por meio do colapso do sistema de saúde, devido a essa inanição, né, dos governos, principalmente o governo federal, mas estadual também, por não ter adotado medidas de isolamento, né, e o municipal também, mas principalmente o papel maior, né, de recursos. No Brasil, quem tem mais recursos, quem tem mais dinheiro é a União, e quem tem mais poder de ação é a União. Então nada foi feito, uma inanição que levou a pessoas a câmaras, né, a hospitais se tornarem câmaras de asfixia. E aí sim, né, como diz Clarice Lispector, esse último tiro, né, esse 14 de janeiro de 2021, foi para nós brasileiros como, né, nós mesmos, todos nós como Brasil, estarmos sendo asfixiados, né? Ali, como ela diz, né, aquele último tiro ali foi de mim, né? Ali quem foi assassinado foi eu. Então ali naquele 14 de janeiro, todos nós como brasileiros fomos assassinados, né? Todos nós acho que vamos carregar essa vergonha, né, por décadas, por anos à frente, de pensarmos que elegemos, que permitimos, que não fizemos nada, né? De termos governantes, de chegar a tal ponto, né, de permitir que tamanhas pessoas morressem devido à pandemia, e não só que morressem, né? Porque algumas pessoas, a gente sabe que essa política de governo, né, de não ter apoio ao isolamento. Você imaginar, por exemplo, que agora que a pandemia, né, teve esse aumento de casos, e no momento onde que os hospitais já estavam esgotados, os profissionais de saúde esgotados, onde que a pandemia já tinha espalhado para o Brasil todo, então o aumento de casos não seria como no começo da pandemia, que seria progressivo, né, então é de uma vez só, né? A gente imaginar, por exemplo, que quando houve esse aumento significativo dos casos, o auxílio financeiro, né, que era dado para as pessoas ali de baixa renda, para poderem ficar em casa, né, para o comércio ser mantido fechado, para que as medidas de isolamento pudessem ser mantidas, esse auxílio ele é reduzido pela metade e prometido a ser não ter continuação, né, ser descontinuado, nesse momento onde que a pandemia está na sua mais forte, né, mais virulenta, mais mortal do que no começo da pandemia. Então você pensar que aí o presidente também não promete nada de manter esse auxílio, sendo que os
deputados, né, que estão de férias, que falam, quando a gente voltar, a gente vai criar uma lei para que mantenha até que a vacina chegue, que a gente ainda não sabe, tem previsão no nosso país. Então, sim, assistir isso, como diz Clarice Lispector, foi um tiro em todos nós, né? Nós todos, como brasileiros, fomos assassinados nesse 14 de janeiro, fomos asfixiados e vamos carregar, né? Vamos processar esse luto, né? Algo vai ter que ser feito daqui para frente, né? Nós vamos ter que pensar nisso, assim, esses governantes vão ter que ser responsabilizados, né? E a gente vai ter que pensar como nação, como chegamos a esse ponto, né? Vamos ter que refletir isso, assim, como nós estamos caminhando como nação, porque de uma certa forma ou outra, né? Como diz Clarice Lispector, todos nós somos assassinados quando a gente chega a um ponto de permitir, né, que o nosso sistema de saúde ele seja colapsado, mesmo que seja numa cidade, num estado, mesmo que não seja no Brasil como todo, mas a gente sabe que essa cena que aconteceu, ela não termina ali, né? A gente sabe que se algo não for feito, outros, né, cidades, municípios, os estados, né, vão ser colapsados e alguns já estão, né? Porque tem municípios que estão operando aí, a minha cidade natal mesmo, que é Ipatinga, com 100%, os hospitais já estão 100% da capacidade, estão lotados, e esses dados são escondidos, o prefeito, por exemplo, decide a não divulgar esses dados para esconder isso da população. Então é muito triste, né? Hoje eu moro em Belo Horizonte ainda, pelo menos, né? A gente tem um prefeito que ouve, né, os epidemiologistas, os médicos, né? Adotou novamente o isolamento social, só o comércio essencial tá aberto, né? Os leitos, os hospitais estão com 83% das UTIs de ocupação, porque o prefeito tem ouvido, e o prefeito ainda ele teve que ouvir, né, o prefeito Alexandre Calil, uma crítica do presidente dizendo assim, olha, se você fechar o comércio, eu não vou dar ajuda financeira nenhuma, né, para as pessoas que vão ter que ficar em casa, porque eu vou cortar o auxílio, vai ser por responsabilidade sua. Então você vê um presidente que fala, né, para um prefeito que está seguindo o que a ciência diz, o que os epidemiologistas e especialistas da área dizem, ele diz isso para esse prefeito. Então, assim, realmente é um tiro, né, em todos nós brasileiros. Todos nós entramos, né, nessa câmara de asfixia e eu acho que a gente vai ter que refletir o que vamos fazer disso, assim, como nação, que caminhos nós vamos tomar, porque todos somos responsáveis. Obrigado.